E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Boa noite, paz seja com todos, tudo bem? Tô tentando, a gente deixa tudo configurado, tudo certinho pra gente fazer a live, mas sempre dá algum erro, sempre dá algum erro. Mas o importante é que a gente faça, tá bom? Antes de começar a live, antes de começar a falar, vamos orar? Vamos orar. Pai, Criador eterno, em nome santo de Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor, em seu santo nome. Pedimos a Deus que o Teu Espírito venha sobre nós, que Ele nos instrua, Senhor, abra a nossa mente, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos entender a verdade da Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor seque, Senhor, o nosso coração, que o Senhor envolva, Senhor, a nossa mente e o nosso coração com a Tua verdade, para que nenhum mal, nenhuma heresia, Senhor, venha tomar espaço da Tua verdade, Pai. Nós buscamos a Tua verdade, nós buscamos o Teu entendimento, nós buscamos a Tua direção. Fale conosco, sê conosco, ó Pai, em nome santo de Jesus. Aqui estamos, Senhor, para ter contigo. E eu peço a Deus que o Teu Espírito venha fluir para dentro de nós, com a Tua verdade, com a Tua palavra, em nome santo de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. E deixa eu abaixar aqui só um pouco esse volume aqui desse fundo aqui. Então vamos lá. Por que eu estou trazendo o estudo de Daniel novamente? É um estudo que a gente já estudou, já fez, já refez. Nós ficamos de voltar um tempo aí, né? Mas a gente precisa voltar nele novamente para a gente ir começar combatendo as heresias, tá? Para a gente ir combatendo as heresias, tá bom? Bom, vocês sabem que eu faço basicamente a live pro Facebook. Eu não vejo as, os comentários no YouTube, mesmo porque o canal no YouTube está muito fraquinho, não por dedicação, mas porque já derrubaram nosso canal e a gente, na realidade, desgostou um pouco do YouTube agora, né? Por enquanto nós estamos no Facebook, mas a live também está sendo transmitida lá pro Facebook, ok? E aqui nós estamos com a nossa live. Deixa eu ver só um negócio aqui que eu acho que não está transmitindo para... não está transmitindo. Tá transmitindo? Tá transmitindo. Glória a Deus, tem gente assistindo lá. É que realmente não tá na minha página. Não tá na minha página. Mas tá bom. Nós vamos estudar o livro de Daniel. Eu vou explicar por que nós estamos estudando novamente o livro de Daniel. Porque está levantando muitas heresias. Tem um pessoal aí que está falando que a gente já está no quinto selo. Sabe? E na realidade, se a gente estudar a palavra, a gente sabe que não está no quinto selo. Vai demorar um pouco, né? Para chegar ao quinto selo aí. As pessoas estão equivocadas por completo nisso, né?
E então não é verdade isso, não é verdade. A paz, irmã Cleonice, a paz, a Maria Helena, a paz quem está aí, para mim não tá, só estou mostrando o chat, tá? Para mim não tem ninguém na live. Então a gente tem que entender, o que eu queria trazer hoje, a gente tem que entender, porque existe um cronograma a seguir. Existe um cronograma, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, existe um cronograma a seguir, tá bom? Então a gente precisa entender esse cronograma. E o Daniel, ele mostra um cronograma. Ele mostra, tem as 70 semanas de Daniel, nós vamos ler aqui, mostra um cronograma, ou seja, algo que está pré-estipulado para acontecer, não é de qualquer maneira. Assim como lá em Tessalonicenses, Paulo fala sobre o cronograma. Então, nós precisamos entender que a gente não está ainda nos selos, tá? A gente não está no quinto selo, como o povo está falando aí. Então, a gente precisa entender, as profecias vão se cumprir? Vão se cumprir. Estão se cumprindo? Sim, estão se cumprindo. Está tudo encaminhando para isso? Sim, está tudo encaminhando para isso. Mas não é de qualquer maneira. Boa noite, pastora, paz. Não é de qualquer maneira. Então, a gente precisa entender, tá? Então, vamos ler. Vamos ler aqui e entender a visão dos 4 animais de Daniel 7, tá? Então, se você quiser anotar aí, Daniel 7. O áudio tá bom? Tá bom o áudio? Fala aí para mim. Livro de Daniel 7, a gente tem um cronograma para a gente ficar atento às coisas, tá? Eu acho que a gente está chegando no limiar. A gente está chegando? Sim, nós estamos chegando. O que, pastora? Caiu? Não, não caiu não. Continua. Continua. Não caiu não. A gente continua aqui. Tá? E a live tá boa aqui. Ela não perdeu nenhum quadro. Então vamos lá. Daniel 9. A paz, boa noite, irmã. Minha irmã de sangue, a Luciana. Então vamos lá. Então, por que eu estou trazendo o estudo de Daniel novamente? É que eu estou falando, tem pessoas que estão falando aí que a gente já está no quinto selo. Não, eu volto a dizer, acho que nós estamos começando sim, não a grande tribulação, mas nós estamos chegando perto. Eita, pastora, não está conseguindo assistir aí? Caramba, hein? Tenta ir pelo YouTube, pastora. A senhora tem o link do YouTube? Eu vou colocar aqui. Espera só um pouquinho, eu vou colocar o link do YouTube, só um pouquinho. Então a gente tem que ficar esperto, né? Com os acontecimentos, sim. Mas a gente tem que ser inteligente, irmãos, porque está vindo muita heresia, sabe? Muita heresia. O pessoal está pregando aí. Peraí, só um pouquinho que eu vou passar o link para a pastora aqui. Espera só um pouquinho que eu estou abrindo aqui, que eu vou passar para a pastora. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho, tem uma pessoa assistindo. Copia link, ok. Vou colocar aqui no chat, ó. Tenta aí, pronto, tá aí no chat. Tenta aí, pastora, tá? Tenta aí. Beleza? Olha, caiu. Caiu a live. Ah, caiu não. Tá aí, tá ao vivo. Bom, vamos lá. Então vamos ler o Daniel 9 para a gente poder entender a cronologia das coisas.
ok? Cronologia das coisas. Então vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando as minhas visões de noite e eis que quatro... Tá bom aí para ler? Deixa eu aumentar mais. Falou Daniel, eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. E quatro animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e lhe foi dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Aí depois disso eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esses animais 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, ao qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejaram, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Aí ele continua: estando eu a considerar os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que lhe falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca, como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Vamos parar por aqui só um pouquinho para a gente entender aqui. Então, como eu estava falando, para você que chegou agora, eu estava falando que eu estou trazendo o estudo de Daniel, porque tem muita gente falando que a gente já está no quarto, no quinto, no sexto selo, que a gente já está na tribulação. Não, nós não estamos na tribulação ainda. Eu creio que nós estamos muito próximo, tá? É o meu pensamento. Mas nós não estamos ainda na tribulação. Por que eu estou falando isso? Para que você não seja enganado por alguns falsos profetas, alguns hereges, que estão por aí pregando heresia. Eu vou te falar só uma das heresias que virou moda agora, é a semente da serpente. Tem um povo aí, eu não vou falar nome, porque eu sei que muitos de vocês não conhecem, para não despertar a curiosidade e assistir essas porcarias que tem por aí. Eles estão pregando que o Caim era filho do diabo, que Eva, ela coabitou, ela teve uma relação com a serpente, com que a serpente era Satanás, e ela teve ela traiu Adão com Satanás. Isso não é verdade, são heresias do tamanho, né? Agora o cara está fazendo uma live nesse momento falando que o Espírito Santo é uma mulher. Só Jesus na causa, irmãos. Então a gente precisa estar atento a essas porcarias. Então, irmãos, aqui quando Daniel ele teve a visão, Deus deu a visão para Daniel, ele sentiu essa visão, a visão que ele teve foi a seguinte: ele teve a visão do mar agitado. O mar agitado, quando a Bíblia tem uma linguagem, né? Ela tem uma simbologia. Quando fala de mar, ela está falando de povos, de nações. Né? Então, as nações sendo agitadas, tá? Ou seja, é uma tribulação, né? Uma tribulação, mas não a nossa tribulação hoje. Por que eu falo isso? Eu vou tentar achar aqui, deixa eu ver se é isso daqui. É aqui, ó.
Eu vou tentar achar e colocar aqui para você entender. Ó, essa imagem que está aqui, ok. Essa imagem que está aqui, quero trazer para vocês, para a gente não ser enganado por aí, ok? Para a gente não ser enganado por aí. Então eu vou trazer essa imagem para vocês aqui. Ó. Essa imagem aqui está lá em Daniel, é o sonho de Nabucodonosor, acho que está lá em Daniel 2, se eu não me engano. É o sonho de Nabucodonosor. Então, quando Daniel teve a visão, ele estava falando disso daqui, ó, do que já tinha, uma parte do que já tinha acontecido. Deus estava revelando para Daniel uma parte daquilo que já tinha acontecido, e ele estava trazendo novamente algo futuro, ou seja, dos últimos dias, ok? Então, o que Daniel ele viu? Ele viu primeiro, ele viu, eu vou falar hoje bem, não vou explanar tudo, nós vamos fazer várias aulas porque eu quero que você compreenda, que você entenda isso. Eu não quero que você simplesmente tenha, você receba um monte de conteúdo e não tenha informação nenhuma em cima disso. Eu quero que você tenha não só informação, mas como conhecimento total e pleno do que a gente está falando, ok? Então, se você puder compartilhar, se você puder marcar seus amigos aí, você do YouTube, que está no YouTube, se puder se inscrever no canal, compartilhar no canal também, para a gente ajudar, tá? Apesar que eu dou bola mais aqui pro Facebook, né, do que no YouTube. Porque tá muita gente no YouTube e ninguém no Facebook, por isso que eu fico aqui, né? A gente tem que fazer a balança. Então vamos voltar para cá. Então Daniel viu o primeiro, ele teve a visão de 4 animais, correto? De 4 animais. O primeiro foi um leão, o segundo foi um urso, o terceiro foi um leopardo, e o quarto foi um animal que ele não conseguiu identificar, porque era uma anomalia, era uma besta, né? Algo, é uma mistura de animais, uma coisa terrível que ele viu. Então aqui, ó, como você vê, tem tudo relação com o sonho de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor sonhou com a estátua. Então ele sonhou com essa estátua. Aí Daniel tem a revelação que Deus dá. A cabeça é o Império Babilônico, na época que era Nabucodonosor, correto? Então, a cabeça de ouro era o Nabucodonosor. Tanto é que o Nabucodonosor, ele fez uma estátua dele completa de ouro, dos pés à cabeça, porque ele queria que o reino dele fosse eterno, né? Porque quando Daniel deu a revelação para ele, Daniel falou o seguinte, falou assim, olha, o sonho que o senhor teve, eu vou falar, o senhor sonhou com a estátua, a cabeça assim, o peitoral e os braços de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então, o rei, a cabeça é o Senhor. Depois do Senhor virá outro reino. Depois desse outro reino virá outro reino. E assim ele foi explicando. E Nabucodonosor foi lá e construiu uma grande estátua de ouro, achando que ele construindo a estátua de ouro, o reino dele fosse eterno, né? E só tem um reino eterno que vai chegar ainda no milênio, e nós vamos reinar para todo sempre com o nosso rei Jesus. Amém? Então, a primeira visão, o primeiro animal é relacionado com a cabeça. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma estátua aqui relacionado aos animais. Só um segundo que eu vou te falando aqui. A gente vai conversando. Então, aqui, o Império Babilônico é a cabeça de ouro, que é o leão. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso daqui para vocês, para a gente poder. Não está boa a imagem, mas eu acho que dá para gente estudar. Vamos ver se dá para a gente estudar isso daqui. Eu acho que vai dar. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui para. Tá ruim a imagem, mas nós vamos ver aqui, ó. Aqui. Tá vendo aí? Tá ruim a imagem, tá? Mas vamos lá. Então é a relação. Essa imagem aí é a relação entre a visão de Nabucodonosor com o sonho de Daniel. Então a cabeça é esse leão alado, ok?
O tronco aqui, que é a Grécia, que o tronco, esse tronco aqui, ele é o leão é o Império Babilônico, ok? Então, o urso, aqui ó, o urso é relacionado ao braço e o peitoral, ok? Referente, estava tendo a referência do que? Do Medo e Persa, aqui ó, Medo e Persa, que é depois, que é o reinado que veio depois da Babilônia, que tomou o reinado da Babilônia, os medos e os persas, ok? É aí que entra o Sírio, o Dário, né? O rei Ciro e o rei Dário, ok? O rei Ciro era o persa, o rei Dário era do Medo, ok? Só que o rei Ciro, ele tinha mais poder. E o urso, o leopardo, perdão, o leopardo aqui, que é a visão que ele teve, é relacionada com a Grécia, aqui ó, os gregos, tá bom? Relacionado com os gregos, ok? Se ficar alguma dúvida, pode escrever aqui para mim. É relacionado com os gregos. E a perna aqui, ela relacionado com é um animal terrível, espantoso, que era o Império Romano, que quando foi o Império Romano, quando Paulo escreveu, quando João escreveu Apocalipse, era o Império Romano que estava aqui. Então, essa visão aqui, deixa eu colocar a outra estátua, cadê? Essa estátua aqui, quando Daniel teve a visão, ele estava tendo a visão dos reinos, ou seja, no último, que são os dedos dos pés, são os dedos dos pés, né? Aqui está escrito, não leva em consideração que está escrito Império Romano Restaurado, é que eu peguei essa imagem da internet. Não, nós vamos ver que são reinos. Então, o anticristo vai ter um reino. Ou seja, vão dominar. Esses reinos eram reinos mundiais. Eles dominavam o mundo da época, né? Não existia todos esses países antigamente. Não existia todos esses países. Existiam os países dali do Oriente Médio, da Ásia, daquele lugar ali. Então, ele mostra aqui os reinos da época, ok? Ele mostra pra gente os reinos da época. E quando ele teve essa visão, Deus estava mostrando para ele que teria alguns reinos até os últimos dias. E eu quero falar para vocês o seguinte, algumas coisas aqui a respeito dessa visão de Daniel, que a gente tem que entender. Como eu disse, o Império Babilônico, a cabeça era o Império Babilônico e tal. E isso daqui, irmãos, a gente tem que entender hoje, quem são hoje. O Império Babilônico, porque isso vai nos trazer revelações mais para frente, tá bom? Tenha paciência, se tiver muito complicado, muito maçante, me fala que eu dou um jeito aqui. Então vamos lá. A cabeça, o Império Babilônico, onde que é a Babilônia hoje? Onde que é a Babilônia hoje? Alguém sabe onde que é a Babilônia? A Babilônia hoje, irmãos, o Império Babilônico hoje é nada mais, nada menos que a região do Iraque, ok? A Babilônia é a região do Iraque. A segunda parte, o segundo reino, o Império Persa, Medo e Persa, Persa até 1920, alguma coisa, esse país chamava Pérsia. É o Irã hoje, tá? É o Irã. Então, o Irã é a Pérsia. E o Império Grego, não precisa falar, que é a Grécia, tá bom? O Império Grego é a Grécia. E as pernas é o Império Romano. Só que as pernas do Império Romano, você pode ver que tem duas pernas. Então, o Império Romano se dividiu com Constantino, aquela bagunça toda que houve. Eu não vou trazer essas coisas para vocês agora, só vai te confundir a gente.
Então a gente precisa entender, irmãos, que a visão de Daniel, ela é gradativa, assim como as 70 semanas. A visão de Daniel, ela é toda gradativa. Então, se a gente não entender a questão dessa visão, ela é gradativa. Então, precisa acontecer algumas coisas para chegar na vinda do Messias, para vir na vinda de Cristo e tal. O que eu queria trazer para vocês é hoje um relato. Eu tinha um vídeo aqui, eu não sei onde está esse vídeo, mas eu queria trazer para vocês, deixa eu ver se eu acho, mas não vou ter aqui. Queria trazer para vocês essa história correta, porque nós não estamos ainda nos selos. Ainda não começou a tribulação. A tribulação vai começar depois de 3 anos e meio da quebra da aliança que o príncipe que chegará, que vai tomar, vai reconstruir o templo, porque para que haja o Messias, para que haja o falso profeta, o falso Messias, tem que haver tempo primeiro. Então, assim, eu quero trazer para vocês o seguinte: Daniel, ele foi um profeta e está comprovado. Por que ele está comprovado? Ele profetizou com precisão a ascensão do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, e ele profetizou muitos anos antes disso, tá? Assim, as pessoas falam muito de data, quando foi... ele terminou de escrever a história, ele diz que ele terminou de escrever 530 anos antes de Cristo, tá? E ele traz um contexto todo histórico. Se a gente ler o profeta Daniel, nós vamos ver que tem um cronograma, e esse cronograma ele vai ter que se cumprir. Só que esse cronograma, ele teve uma pausa, tá? Ele teve uma pausa. Então, assim, existe as 70 semanas de Daniel, que nós vamos ver. O que são 70 semanas? Quando Daniel leu Jeremias, que Jeremias fala de 70 anos. Quando Jeremias fala de 70 anos do cativeiro babilônico. Então, Daniel, por isso que nós estamos estudando aqui, é muito importante. Daniel, quando leu Jeremias, ele achou que o Messias ia voltar naquela época, que ia acabar o cativeiro, 70 anos de cativeiro, ele ia acabar, deixa eu ver se eu acho aqui, para a gente poder verificar isso em loco, para não ficar só nas minhas palavras, né? Jeremias 29 ou 25? Jeremias 25, deixa eu ver, 25 aqui. Jeremias 25 fala justamente a respeito desse cativeiro que ele profetizou. O povo não quis ouvir, né? Ele fala aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. E farei desaparecer dentre ele a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som da moça e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto. Que terra que é essa? A terra de Israel, de Jerusalém. Ele está falando de Jerusalém, tá bom? E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Quando Daniel estudava, porque Daniel estudava, você vai ver que Daniel, ele buscava a verdade. A gente tem que aprender isso, a gente tem que buscar entendimento das escrituras. Não é simplesmente ir para o culto, ir para a escola bíblica e não buscar entendimento coisa nenhuma. Então a gente tem que buscar entendimento. Então aqui fala... ele lia essa parte aqui. E eu acho que em 29 também fala das 70 semanas. Ele continua profetizando a respeito das 70 semanas, Jeremias 29. E eu acredito que é nos mesmos versículos 10 ao 14. Porque Deus, irmãos, ele faz uma coisa tão perfeita. Se você parar para estudar a Bíblia, você vai ficar apaixonado em estudar a Bíblia. Olha aqui. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei em vós a boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fins que esperai. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
E buscar-me-ei, e me achareis quando buscarmos de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Irmãos, essa profecia aqui, nós estamos aqui no meio, tá? Essa aqui, ó. E congregai-vos de todas as nações. Ou seja, as pessoas falam que isso aqui são os judeus que vão voltar, né? Vão sair de todas as nações e voltar para Jerusalém. Não, não é, irmãos. Daqui está falando dos anos, do ano 70. Só que isso daqui é profético. É profético também, tá? Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, por onde vos lancei, diz o Senhor. Porque se nós estudarmos as duas casas de Israel, como a gente já estudou aqui, nós fomos, os gentios, nós fomos alcançados, nós fomos uma das tribos, a tribo do norte, que é Israel, né? Nós fomos a tribo do norte, a tribo do sul era Judá, que são judeus que ficaram lá em Jerusalém, tá bom? Mas isso é outra história. E diz o Senhor, e tornarei trazer-vos para este lugar que vos transportei. Você viu que aqui, Daniel estudava aqui. Daniel estudava os livros, e quando Daniel começou a estudar o livro de Jeremias, quando Daniel começou a estudar o livro de Jeremias, ele achou que era naquela época. E ele buscou entendimento. Ele buscou entendimento. Quer ver? Ele fala aqui, ó. E ele fala assim, estando eu considerar os chifres, para o homem, a boca falava as coisas. Continuei olhando, deixa eu só buscar aqui. Quer ver? Ó. Olha só, presta atenção. Isso aqui que é muito importante, ó. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. E as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto, pedi-lhe a verdade acerca de tudo. Irmãos, isso é importante, a gente sempre buscar a verdade acerca de tudo. Sabe, não é simplesmente enxergar as coisas e não querer, tá bom. Não, a gente tem que ir a fundo, tem que estudar, tem que aprender. Aí aqui, ó, e ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Aí ele começou a mostrar para Daniel aqui, ó, e estes grandes animais que são quatro os reis que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Olha aqui, ó. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas eram de bronze, que devorava e fazia pedaços e pisava aos pés e sobrava. Agora, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem as revelações, a gente tem o estudo da palavra, a gente, como Jeremias, como Daniel, ele foi buscar o entendimento das 70 semanas, do que significava as 70 semanas, que significava os animais. Ele quis saber a verdade. Nós temos que buscar a verdade sempre, sabe? Então, olha só, a gente não pode acreditar que haja, as coisas acontecem ao léu. Não é agora, vai demorar muito tempo, isso não funciona agora. Não, irmãos. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E um cronograma está sendo cumprido. É isso que eu quero que você entenda. Que as duas pernas eram o Império Romano, como nós aprendemos aqui, ó, nessa imagem aqui, ó. As pernas aqui, ó, era o Império Romano, tá vendo aqui? Ó. Essas pernas aqui, de ferro, eram o Império Romano, correto? Se as pernas eram o Império Romano, logo, e o Império Romano já passou, logo nós estamos aonde? Nos pés, que é a mistura de ferro e barro. E nos pés eles têm 10 dedos. E a visão de Daniel continua, se nós vamos voltar lá, nós vamos ver que a visão de Daniel, ela continua aqui, a visão de Daniel continua em cima do Império Romano, que é aquele animal feroz,
aquele animal estranho que ele viu, né? Então nós vamos ler aqui, ó. Cadê? Estava olhando as minhas visões, aqui. E também a respeito, olha aqui. Aí, o que aconteceu? Apareceu 10 chifres na cabeça, tinha 10 chifres na cabeça do quarto animal. Então, os 10 chifres, ele vinha do quarto animal. Só que João, ele relata, olha só, ele fala assim, João 15, se eu não me engano, João 17, ele fala a respeito dos reinos. Ele fala, olha, 5 já se passaram, 1 ainda existe. O que vem é que demore pouco. E o 8º é o anticristo. Ok? Então, ou seja, esses 10 chifres, ele provém dos de cima. Então, o chifre pequeno, que é o anticristo, nós vamos ler aqui, ele provém de todos. Ou seja, ele não virá, irmãos, a Bíblia nos dá a direção de onde virá. Ele virá da parte ali do Oriente Médio. O anticristo, o príncipe que vai sentar no templo e vai quebrar o acordo que nós vamos ver, nós vamos estudar, ele virá do Oriente Médio, ok? Então fala aqui assim, ó, e também a respeito do 10 chifres que tinha na cabeça, e o outro que subiu diante de qual caíram 3, ou seja, quando o chifre pequeno, que é o anticristo, se levantar, ele vai destruir 3. Ele vai destruir 3 dos 10, tá? Nos meio dos 10 vai levantar o chifre pequeno, os 10 reinos. Lá fala, em Apocalipse fala, nós vamos chegar lá, Apocalipse fala que esses 10 reis da terra vão dar o seu poder para a besta. Então, por isso que eu falo, irmãos, a gente tem que se abster de política, porque eu falo assim, a gente não pode, deixa eu só arrumar aqui que está fora aqui. A gente não pode ficar defendendo político, não. A gente não pode ficar defendendo político, não, porque os políticos que vão dar poder para a besta, tá? Não fica você defendendo político, não. Vocês têm que orar ao Criador e adorar somente o Criador. Mas aí, é que ele fala aqui, ó, que caíram 3. Isto é, olha aqui, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Então, ele era chifre pequeno, só que ele vai se transformando, ele vai crescendo, ele vai criando poder, tá? Ele vai criando poder. Aí fala assim, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Olha aqui, fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Irmãos, primeiro, eu quero falar uma coisa aqui que a igreja prega muito, que o arrebatamento, a volta de Cristo será antes da tribulação. Como que o chifre pequeno, como que esse chifre, olha aqui, chifre vai ser, quem que são os santos, irmãos? Quem que são os santos? É a igreja. Os santos é a igreja. E a Bíblia fala aqui assim, ó, e fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Aí, irmãos, eu falava alguma coisa, até peço perdão, eu falava uma coisa e peço perdão para os irmãos que me ouviram falando isso. Eu já pedi perdão e torno a pedir novamente. Porque eu falava assim, peraí, a gente é a noiva do Cordeiro, como que ele vai deixar a noiva sofrer? Como que ele vai deixar a noiva sofrer? Mas aí, irmãos, nas minhas orações, nos meus estudos, Deus me levou a entendimento, sabe? Porque eu não posso falar mais isso. Vamos lá, se você puder marcar ou abrir, Atos 7. Irmãos, escola bíblica sem Bíblia não é escola bíblica. Então, se você puder anotar, se você tem Bíblia, anota para depois você estudar isso, tá? No Atos 7, aqui fala de um homem que estava pregando, tá? Esse homem chamava Estevão. Estevão estava pregando, ele estava falando sobre a história da igreja, a história dos patriarcas. Ele estava descendo a lenha nos judeus. Ele estava descendo a lenha nos judeus, aqui. Ele começou a falar assim, ó, e falou Deus assim, que sua descendência seria peregrina. Ele começou a pregar o Velho Testamento todo para os judeus. Ou seja, ele estava fazendo uma coisa assim, muito, muito ousado, né? Ele estava sendo muito ousado ali. Aí ele começa aqui assim, aí lá embaixo ele fala assim, e foram transportados para a seguinte e depositados na sepultura de Abraão, tal.
Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então ele está contando a história dos hebreus, né? Está contando a história dos patriarcas. E ele começa, agora ele começa a falar de Moisés. Moisés foi instruído em toda a ciência e tal. Mais para baixo aqui, ele começa a descer o chicote no povo. Quer ver, ó? Ó. Ele começa aqui assim, ó. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que havia falado no Monte Sinai, com os vossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Aí ele começou, bater. Aí ele, quer ver? Aí ele fala aqui assim, ó. Só um segundo que eu vou achar para você. Aqui. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não aguardaste, ou seja, ripa nos judeus. Aí olha aqui, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha só, irmãos, esse homem era de Deus ou não era? Esse homem era de Deus ou não era? Ele fazia parte da noiva do Cordeiro ou não? Coloca aí nos comentários. Fazia ou não fazia parte da noiva do Cordeiro? Fazia, com certeza. Um homem que olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, ele viu Jesus lá do lado do trono. É a visão que ele teve. Aí ele fala assim, ó, mas ele, aí depois, aqui, ó. E ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz e taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Pera lá, só uma parte aqui, só um parênteses aqui, pera só um pouquinho. Ele estava pregando a verdade ou não estava? Ele estava narrando a Bíblia, ele estava pregando a verdade. Só que eles fizeram o quê? Taparam os ouvidos para não escutar a verdade. Irmãos, quando a gente prega aqui a Bíblia, não aquilo que sai do meu coração, mas que sai da Bíblia, é a verdade. E tem muita gente tapando os ouvidos para a verdade e dando ouvido para a doutrina de demônios por aí. Estou falando isso sério, irmãos. Tem gente tapando o ouvido para a verdade, dando ouvido para a doutrina de demônios. Porque quando a gente fala a verdade, acontece isso daqui, ó. Eles tapam os ouvidos e eles nos atacam, tá? Aí aqui, ó. Mas eles gritando com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-se da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo, né? Aqui ele ainda não era convertido, Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Agora deixa eu falar um negócio para você. Vou voltar para o nosso raciocínio. Que eu estava falando aqui de Daniel 7, onde fala que o chifre pequeno fará guerra contra os santos e prevalecerá. A igreja fala que não vai passar pela tribulação, porque ele é noiva. Como que Jesus vai deixar passar a noiva? Estevão não é noiva? Não seria injusto a gente falar que Estevão não é noiva, porque ele passou por tribulação. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado até a morte. Entendeu o ponto que eu quero falar? O ponto que eu entendi, que eu falava, não, a gente vai ser arrebatado antes. Eu pensava assim.
Eu pensava que eu era pré-tribulacionista, mas a Bíblia não é pré-tribulacionista. A Bíblia não. Eu era, mas a Bíblia não. Então aqui fala, irmãos, que ele vai fazer, tá? Só deu uma parte aqui para a gente poder entender isso aqui. Se Estevão não fazia parte da noiva do Cordeiro, irmãos, eu e você, nós não fazemos. Desculpa, mas é verdade. Um cara que olhou para o céu e viu Jesus lá à direita do Pai. Um cara que morrendo, orou a Deus e falou assim, Senhor Jesus, não impute esse pecado a eles. Intercedeu pelos assassinos. Imagina a dor que esse homem estava sentindo. Se esse homem não for igreja, eu não sou. Se esse homem não for igreja, eu não sou. Tá? Então, irmãos, aqui eu falo aqui assim, ó. Aí ele fala, ó, e outro sinal que fala diferente. E profetizará palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos. Ó, e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar as leis. E eles serão entregues em suas mãos por um tempo. Olha aqui. As pessoas falam que a tribulação são 7 anos. Não, a tribulação não é 7 anos. O acordo, a aliança feita pelo anticristo é de 7 anos. Mas aqui ele fala assim, ó, e serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e a metade de um tempo. Aqui refere-se a 3 anos e meio. Então, 7 anos de acordo, e no meio desses 7 anos, vai sobrar 3 anos e meio, ok? No meio vai sobrar 3 anos e meio. Aí que são tempos, metade de um tempo, ok? 3 anos e meio. Aí continua. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para destruir e desfazer até o fim. Ok? Irmãos, então a gente precisa entender o cronograma aqui, tá? Nós vimos que Daniel estudou Jeremias, ele achou que fazia parte daquilo lá. Só que nessa época tinha outros profetas, tinha Oséias, Jeremias, e todas essas passagens enfatizam que Israel, como nação, deve se arrepender, confessar os pecados, para que o reino do Messias seja estabelecido, né? Então, assim, ele começou a buscar entendimento e viu, como eu estou falando de cronograma, que as coisas, o cronograma passava pelo tempo dele, que era Nabucodonosor, passava por outras fases, né? Por outras coisas, por outras, como posso dizer, por outros reinados, né? Por outros reinos. E Daniel 9, Daniel faz uma oração. Vocês lembram da oração? Eu não vou falar da separação de reinos, eu não vou falar da divisão de reinos lá do reino da Grécia, do Alexandre o Grande, porque ele tinha 4 cabeças na visão, que dividiu o reino. Para você ver, irmãos, como a profecia ela é perfeita de Daniel, eu vou só dar esse toque aqui, que ele fala aqui em Daniel 6, ele fala sobre o leopardo. Presta atenção, irmãos, ó. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro animal semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças. Por que 4 cabeças? Porque quando Alexandre morreu, o Alexandre o Grande, esse da história que a gente estuda, Alexandre o Grande, é ele que está aqui, profetizado na Bíblia. Quando Alexandre o Grande morre, assume, as asas são os herdeiros dele, são os filhos, é um irmão dele. Então, mas quando Alexandre Grande morre, o reino é dividido em 4, tá? É dividido por quatro generais dele: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Então, o Cassandro, ele ficou com a Macedônia e com a Grécia. O Seleuco ficou a Babilônia, a Síria e a parte do Oriente Médio ali. Lisíaco, eu falo isso porque nós já estudamos isso em sala de aula na nossa igreja. Nós já aprendemos isso daqui. E Ptolomeu, ele ficou com Egito, Líbia e uma parte da Arábia. Então, esse era o mundo na época.
ok? Isso era o mundo habitado na época. Claro que tinha a Ásia, tinha a parte da... Porque Egito é na África, né? Então tinha aquela parte da África ali que era habitado, ok? Então, quando... Eu estou mostrando isso, estou falando isso para que a gente possa entender que a visão de Daniel é completa. A visão de Daniel ela é completa. Se nós estudarmos a visão de Daniel, nós vamos entender totalmente a profecia do tempo do fim, porque ela é completinha, você está vendo que ela é completinha. Fala das asas, fala das 4 cabeças. E quando fala dos chifres, a gente precisa entender também, tá? E em Daniel 9 ele faz uma oração. Eu falo, por quê? Nós vamos ver aqui que Daniel faz essa oração. Quer ver? Daniel faz a oração e o anjo vem trazer a revelação que Daniel tanto busca. Ou seja, se nós buscarmos, irmãos, o entendimento de tudo que está escrito aqui, você acha que Deus não vai dar? Você acha que Deus não vai enviar um anjo para nos ensinar também? Ou seja, o teu espírito Caramba, ele aqui. Olha onde está Daniel, no começo, antes do êxodo. Ele bagunça tudo esse negócio aqui. Daniel 9, ó, ele faz a oração. Por quê? Porque Daniel entendeu, presta atenção nisso aqui, irmãos, a gente está estudando ultimamente sobre arrependimento, sobre coração íntegro para Deus, nós estamos estudando isso na igreja. Então, Daniel entendeu nas visões e na profecia que precisava, nos profetas, ou seja, lendo os profetas, lendo Jeremias, Oséias, Miqueias, lendo tudo isso daí, ele entendeu que o arrependimento é necessário. Como para mim e para você o arrependimento é necessário, tá? Aí ele colocou assim, ó, no primeiro, ó, presta atenção, irmãos, presta atenção, ó. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que livros é esse? Os livros do profeta Jeremias, Oséias, onde nós lemos Jeremias. Olha aqui. O número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir as desolações de Jerusalém, era 70 anos. Então, assim, essa desolação que ele fez é o cativeiro babilônico, ok? É o cativeiro babilônico. Porque quando Ciro entrou, ele deu ordem para reconstruir o templo. Ele deu ordem para reconstruir a cidade. Era 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com orações súplicas, com Jesus, e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. E disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos, ou seja, ele estava intercedendo pelo povo. Nós que fazemos a obra de Deus, você que entende um pouco da palavra, nós devemos interceder para que o povo se arrependa. Nós devemos interceder pelo povo, irmãos. O único intercessor entre o homem e Deus é Jesus. Mas eu e você aqui, nós temos a obrigação de orar para aqueles que estão perdidos. Nós temos a obrigação. É amor. Isso é amor, tá? Então, aguardar os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando dos seus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos seus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis. Irmãos, os profetas ainda não estão profetizando mais, porque as profecias já estão tudo na Bíblia, tá? Como o livro de Daniel está profetizando já por... Não tem nada novo debaixo da terra. Tá? Não tem nada novo. Está tudo escrito. Então a gente precisa entender. Mas tem gente pregando ainda. Tem gente falando de salvação, tem gente falando da verdade, tem gente pregando arrependimento por aí, só que não estão dando ouvido. Tá? Aí ele fala assim, ó, como também todo o povo da terra, ou seja, todo o povo, não só os judeus. A ti, Senhor, pertence a justiça, a nossa confusão de rosto, como vê os homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Quando eu falo de 2 casas de Israel, aqui, ó, Daniel já entendi, ó, aos homens de Judá, ou seja, os judeus, e aos moradores de Jerusalém, ou seja, todos aqueles que estavam em Jerusalém, e a todo Israel. As 2 casas.
como nós aprendemos. E aos pertos e aos de longes, e a toda a terra por onde os tem lançado por causa das rebeliões. Aí ele começa a entender aqui, começa a orar. Israel transgrediu a sua lei, tal, que não sei o quê. Ele começou a orar, irmãos. Ele vai orando, buscando a face de Deus, até o versículo 19 aqui, ó. Perdoa, ó Senhor, atende-me e age-me sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aí ele fala assim, ó, estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, ou seja, ele estava intercedendo pelo povo de Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo de Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, o anjo, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, é aquele que veio voando e revelou tudo para Daniel. Tocou-me na hora do sacrifício da tarde, ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Aí que começa a falar das 70 semanas, olha aqui, 70 semanas, só que no original não está semanas, tá? Está falando assim, 70 setes, ok? Aí traduziram como semanas, porque essas são semanas de anos. Então, uma semana significa 7 anos. Aí o cara fala assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão. Então, vai ter que, vai 70 semanas para cessar o pecado sobre a terra. Aí aqui fala aqui, ó. Fala assim, ó. E para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Irmãos, estão falando que isso já aconteceu. Estão falando que essas 70 semanas já aconteceu, foi o Antíoco Epifânio que chegou lá, destruiu, depois restaurou. Irmãos, o pecado já teve fim, não tem mais pecado na terra. Não tem mais pecado na terra? Responde para mim. Não tem mais pecado na terra? Tem, claro que tem. Então isso daqui não aconteceu ainda. Para expiar a iniquidade. Como assim? A iniquidade ainda continua. O homem da iniquidade ainda não foi revelado. Aí fala aqui assim, ó. E trazer justiça eterna, ou seja, a justiça eterna que é Cristo, e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Sabe, entende? Olha só, aqui está a revelação. Presta atenção. Que isso daqui é muito importante para a gente entender o resto, tá? Aí fala aqui assim, ó. Presta atenção, ó. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e os muros reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui tem 3 períodos na realidade. Aí depois fala assim, ó. E depois de 62 semanas, será cortado o Messias. Irmãos, o original cortado aqui é morto. Ok? Então aqui a gente tem que entender. Vai sair a ordem para edificar. Vai sair a ordem para edificar, está escrito aqui, não é? Para edificar a Jerusalém. Quem que mandou edificar, irmãos? Quem que mandou edificar? Quando começou a contar essa profecia? Foi da época de Daniel? Não, ele falou assim, olha, essa profecia das 70 semanas, essa visão que você teve, vai se iniciar quando sair a ordem para reedificar o quê? Jerusalém. Se a gente ler aqui, olha aqui, presta atenção, ó, aqui, ó, quer ver?
Presta atenção aqui. Ó. Quem que deu a ordem para reedificar? Aqui, ó. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. E ele fala, a partir desse momento aqui começa a contar a profecia. A profecia saiu de lá. A profecia começou lá. Então, essa aqui que nós lemos aqui, que nós vemos aqui, Daniel 9, fala das 70 semanas. Então ele fala aqui, ó, 20 em diante, ó. Tá falando aqui. Isso é a ordem para declarar, tá? 70 semanas estão terminadas para o teu povo, tá. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Ok. Para restaurar até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas as ruas e os muros se edificarão. Então, quando ele sai aqui, a profecia de Gabriel, quando ele fala que falou, esses 70 setes foram decretados sobre o povo, beleza? Então, vamos falar do jeito que está aqui, 70 semanas, né? Isso daqui, irmãos, começa com a edificação do muro. Então, esse período de 490 anos, que são 70 semanas, está sobre o povo judeu e sobre a cidade de Jerusalém. Ok? Nós devemos entender isso. Isso daqui é sobre o povo judeu e sobre a cidade de Jerusalém. Essa profecia vai cair sobre Jerusalém. Não vai cair sobre todo mundo, mas sobre Jerusalém. Claro que todos nós vamos ser atingidos de uma forma ou de outra por todos os acontecimentos. Ok? E quando fala cortar aqui o príncipe, eu quero te passar, ó, e depois de 62 semanas será cortado o príncipe, o Messias, ou seja, 62 semanas com 7 semanas são 69 semanas. Então, para a gente entender, 69 semanas tinha que vir o Messias, como ele está falando aqui, ó. Vamos entender isso aqui. 62 semanas será cortado o Messias. 62 semanas. Então, 62 mais 7 são 69. Então, 69. Para essa profecia ter crédito, no final das 69 semanas, teria que o Messias estar na terra e ser morto, porque aqui está falando, olha, aqui. Haverá 60 semanas e as ruas e os rumos edificarão até o príncipe. Aí depois ele fala, e depois de 62 semanas será cortado. Esse cortado no original é ser morto, tá? É ser morto. O Messias, olha só, irmãos, aqui é a profecia de Isaías 53, nós vamos ver aqui. A profecia de Isaías 53 se cruza com Daniel 9. Por quê? Porque fala aqui, ó, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Então, o Messias, ele não ia morrer para si mesmo. Não, ele morreu por nós. Não é assim que está lá em Isaías 53? Olha lá. Irmãos, a Bíblia é fascinante. A Bíblia é maravilhosa, por isso que a gente tem que estudar, irmãos. Aqui, ó. Caramba, já 9h40, já tem mais de 1 hora de live, eu já estou acabando, só isso aqui, irmãos, para não ficar enfadonho. Ó, Isaías, cadê Isaías? Sumiu? Isaías 53. Isaías 53. Aqui. Olha aqui, ó. Verdadeiramente, presta atenção. Cadê? Aqui, ó. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Deixa eu aumentar. Enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Presta atenção. Ele foi cortado não por ele mesmo. Não é assim que está escrito lá? Então está escrito aqui, ó, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões.
e moído pelas nossas iniquidades. Entendeu, irmãos? Vê como que a Bíblia é maravilhosa, vê como que as Escrituras é maravilhosa. É lindo, irmãos, estudar a Bíblia. Olha, eu oro que você tenha interesse de estudar a Bíblia. Então, presta atenção que a história mundial passa por Daniel. Sabe? Por isso que a gente tem que entender, irmãos. Claro que tem o templo dos gentios, aqui conta tudo o templo dos gentios. Então, a gente tem que entender. Agora, quando Jesus subiu, acabou os 490 anos. Perdão, os 490 anos não. Acabou as 69 semanas. Ficou faltando uma semana. Mas a profecia, ela deu um corte aqui, uma pausa aqui, e ela vai continuar. Por que, irmãos, a gente tem essa noção? Porque as profecias são gradativas e elas podem ter tempos e tempos. E se a gente entender que tudo aquilo que Daniel profetizou, toda a visão de Daniel realmente aconteceu na história, para ver essa história que eu estou falando, de Alexandre o Grande, para ver a Taxé, essas coisas. Irmãos, tem livro de história sem ser essa daqui, ó. Sem ser a Bíblia. Tem livro de história que conta, fala sobre Alexandre o Grande. Se você estudar aí, você vai buscar, você vai ver. Então, se a gente entender isso, a profecia ainda não acabou. Porque ela continua. Falando aqui, ó, em Daniel 9, continua. Aqui, ó. Continua aqui, ó. Ele continua falando aqui, ó, 70 semanas estão sendo libertados do povo para fim de pecados, né? Depois ele fala, depois das 62 semanas será cortado o Messias e o povo do príncipe que há de vir, olha só, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, escuta, não é um povo de um príncipe que estava lá, é um povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade. Só que a gente tem que entender o seguinte aqui, irmãos, a gente tem que ser muito cauteloso disso daqui. Porque aqui fala do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quem destruiu a cidade, o santuário, depois que Jesus morreu, até o ano 70, depois, na era cristã já, foi o Império Romano. Foi Roma. Ué, o que você está mexendo sozinho aí? Foi Roma. Roma que destruiu. Então esse príncipe, só que o Império Romano, irmãos, não é a Europa como você pensa. O Império Romano, eu vou procurar o mapa, vou trazer para você. Ele compreendia em todo aquela localidade do Oriente Médio. Quando fala Império Romano, não está se querendo dizer Itália. As pessoas confundem muito. Muitas alegações que é o Papa, é isso. Não, irmão, apaga isso. Claro que tem muita coisa aí que a gente tem que ver. Mas aqui fala aqui assim, ó, que é um povo de um príncipe que há de vir. Então, o Império Romano, ele era toda aquela região do Oriente Médio ali. Era o Império. Ok? Quem destruiu foi o Império Romano, que é o Império Romano que tinha poder naquela época. Aí ele coloca assim, ó. Aí depois ele fala, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ó, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, ou seja, o sacrifício é os trabalhos do templo, e a oblação é um sacrifício de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Aqui que eu quero que você entenda. Esse príncipe, ele não é o anticristo. Esse príncipe, ele não é o anticristo. Por quê? Porque depois que esse príncipe quebrar, quem vai tomar o poder virá o assolador. Esse daqui é o anticristo. Nós vamos estudar isso na próxima aula. Comenta aí se tá bom desse jeito, se não tá bom, porque eu tô mais de uma hora aqui na live. Deixa eu ver quanto tempo que eu tô com live aqui. Quanto tempo tá aqui? 1 hora e 14 minutos. Eu vou encerrar por aqui, para não ficar enfadonho, tá bom? Comenta se você gostou desse modelo, que eu estou mais calmo, mais tranquilo, né? Estou tentando ficar calmo. Se gostou desse jeito, se não gostou, vê se a gente continua amanhã para não perder o fio da meada, tá bom? Vamos orar?
Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento de aprendizado na Tua presença. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito nos oriente, que a verdade seja sua, não a minha, não a de ninguém, mas simples aquilo que está escrito, Pai. Nós precisamos de entendimento, que o Seu Espírito nos dê revelação, para que possamos entender a verdade das Tuas Escrituras, para compreender o tempo dos acontecimentos. Pai,